Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Aqui, eu acho que tá tranquila. Não sei se eu coloquei a aula certa. Beleza, coloquei. Vamos lá, pessoal. Não sei se vocês lembram, mas semana passada a gente viu sistemas conservativos, né? Que são sistemas que quando eles não dissipam energia, quando você começa a oscilar, ele vai oscilar para sempre. Então, para que esse sistema exista, você não pode ter alguma aplicação de atrito, correto? E aí, a forma como ele se comporta, você pode expressar isso de uma maneira senoidal, ou seja, seno cosseno, e aí fica igual nessa figura que está aí para vocês, que mostra o gráfico de deslocamento. E claro, outros pontos importantes que a gente viu também são a amplitude, que é o ponto máximo e mínimo, né, que o movimento se comporta, ou seja, que a massa atinge. O vale, ele é o ponto mais baixo desse comportamento, ou seja, amplitude de certa maneira negativa, e o pico é o ponto mais alto, ou seja, amplitude positiva de movimento. E isso aí, positivo e negativo, é tudo uma questão de referencial, tá certo, pessoal? Esse máximo e mínimo vai ser sempre em relação ao ponto de equilíbrio, que seria o ponto zero do dispositivo ou do sistema que está oscilando. O ciclo ele é composto por um movimento completo, ou seja, onde o objeto sai do ponto mínimo e vai até o ponto máximo e volta até o ponto mínimo. Então isso é um ciclo. O período é o tempo que demora para que um ciclo aconteça, e a frequência é o número de ciclos que acontece dentro de 1 segundo, pessoal. Beleza? Então, vamos continuar. Outros sistemas que a gente viu também foi o sistema do modelo dissipativo. É só você pegar o mesmo sistema aqui de um pêndulo, e só que agora você aplica o atrito, ou seja, o atrito do sistema com o ar, que consequentemente você vai dissipando energia e aos pouquinhos ele vai tendendo a parar. Mas ele sempre vai ficar se comportando naquele movimento de pêndulo ali, ficando cada vez mais devagar, mais devagar, mais devagar, até ele parar completamente. E aí, se você observar o sistema senoidal desse gráfico, ele vai ser exatamente igual eu estou apresentando aqui para vocês, beleza? Ele vai ser... Ele vai ter um comportamento senoidal também, mas ele vai tender a cada vez apresentar menos amplitude, menos amplitude, menos amplitude. Agora, vamos mais para as introduções e as informações da aula de hoje. Hoje a gente vai ver classificações de componentes de vibração e movimento harmônico. Essas são as informações que a gente vai ver hoje. E vamos começar então por uma categoria, uma forma de você classificar um sistema de vibração. A gente pode dividir em vibrações tipo livre e vibração forçada. A vibração tipo livre, pessoal, é quando você aplica uma força em algum sistema, ele começa a vibrar e você aplica essa força e para. Ele vai começar a vibrar e ele vai ficar lá vibrando naturalmente até que toda essa energia seja dissipada. Isso é um sistema de vibração livre. Ele vai parar sozinho e vai continuar oscilando sem que nenhuma força adicional seja aplicada. Um exemplo disso é um pêndulo. Geralmente, pessoal, esses tipos de sistema que você aplica uma vibração, ele vai ficar vibrando até que ele pare, são sistemas que se comportam em equilíbrio meta-estável, sabe? Por exemplo, um pêndulo. Se você pegar e botar o equilíbrio do pêndulo é sempre aqui. Se você colocar ele para cá, ele vai ficar sempre tendendo a voltar para o equilíbrio dele até que ele pare. Agora, por exemplo, se você aplicar uma vibração numa mesa e você parar, aquela mesa ela vai parar de vibrar assim que você parar de vibrar a mesa. E é para vocês entenderem a diferença. Agora, por exemplo, a vibração forçada. A vibração forçada é quando você aplica uma força de vibração, você aplica uma carga, uma energia de vibração em um sistema, e você não vai parar, você vai continuar fazendo com que o sistema vibre, e isso
claro, tem a ver com a frequência de vibração que você está aplicando nesse sistema. Caso essa frequência dessa força ela coincida muito próximo com uma das frequências naturais do sistema que você está aplicando essa força, você pode acontecer o fenômeno de ressonância, que a gente já viu anteriormente. Ali naquelas figuras eu estou representando mais ou menos um exemplo de sistema, acima um sistema de vibração livre e abaixo um sistema de vibração forçada, que foi o caso daquela ponte que a gente comentou na aula passada, que teve aquela falha catastrófica. Agora, a gente vai falar sobre frequências de ressonância ou frequência natural, que é justamente a frequência onde é a frequência natural que a gente vibra. Cada partícula, cada molécula, cada estrutura, ela tem a sua própria estrutura de vibração, tem a própria frequência de vibração. Isso é único, é como se fosse uma impressão digital para cada pessoa. Inclusive, tiveram algumas tentativas, né, de realizar um estudo de identificação de seres humanos e também até de animais, de várias coisas, através da vibração. Como nós, seres humanos, a vida e de maneira geral, nós somos muito diferentes uns dos outros, a tendência é que cada um de nós tenha a própria frequência natural. Claro que ela, de um ser humano para um ser humano para o outro, ela tende a ser meio próxima, mas a gente vai ter a própria frequência natural, e aí é uma maneira que eles queriam de identificar as pessoas. Mas, justamente como as nossas frequências são muito próximas uns dos outros, fica difícil de aplicar esse conceito. Vamos lá. Frequência de ressonância ou frequência natural é a frequência ou conjunto de frequências particular de um corpo em vibração livre, determinada pelo tamanho, forma e composição deste. Isso também é outra coisa interessante. A gente, como ser humano, a gente tem um conjunto de frequências naturais. A gente tem várias frequências que, se atingida, a gente começa a vibrar em ressonância. E isso porque a gente é composto por vários materiais diferentes, por várias concentrações diferentes e várias densidades diferentes. Isso tudo vai influenciar, porque a vibração, vocês sabem que a massa, a inércia está muito envolvida. Aqui eu trouxe um gráfico, por exemplo, de alguns exemplos de frequências naturais de alguns materiais. Por exemplo, alguns materiais eles podem ter uma frequência natural mais perto ali dos 5 Hz, ali outro exemplo perto dos 20 Hz e um exemplo ali perto dos 35 Hz. E também a amplitude dessas frequências naturais. Quanto mais aguda, pessoal, quanto mais intensa essa amplitude, significa que maior está sendo a vibração daquele material naquele estado, naquele momento. Quanto mais baixa, menos está sendo a frequência natural. Geralmente ali no exemplo da terceira frequência natural, é um exemplo de estado normal de vibração. Aquele caso da frequência natural número 1 ali, que está bem com amplitude bem alta, é uma tendência de alta incidência, é um material que já está sofrendo excitação. Conhecendo as frequências naturais da estrutura, é possível fazer modificações para que não ocorra fenômenos de ressonância. A frequência natural depende de dois fatores, rigidez e massa, como eu falei para vocês. Isso significa que, para alterarmos a frequência natural de uma estrutura, podemos alterar o material, modificar as fixações da estrutura, espessuras, ou até mesmo remodelar algumas partes. É assim que a gente trabalha para evitar que a frequência natural entre em ressonância certas estruturas. Agora, outras duas maneiras de se categorizar os sistemas de vibração são sistema de vibração amortecido e não amortecido e sistema de vibração linear e não linear. Primeiro, vamos falar sobre os amortecidos, é bem intuitivo. São sistemas amortecidos, são sistemas que possuem amortecimento quando você está aplicando o sistema de vibração, e de maneira geral, na vida real, a gente tem que considerar que todo sistema tem um amortecimento, e vibração não amortecida é quando nenhum amortecimento é considerado para a realização do sistema. Agora, quando a gente fala de vibração linear e não linear, linear é quando todos os componentes básicos, massa, mola, amortecedor, comportam-se de maneira linear. Vibração não linear é quando qualquer um desses componentes ele se comporta de maneira não linear, que daí pode ser exponencial, logaritma e por aí vai. Isso varia do comportamento do material e de como ele foi construído. Outras duas maneiras de classificar pode ser vibração determinística ou vibração aleatória. A determinística é, como está dizendo a palavra, é uma vibração que você conhece o padrão de vibração, como ela está demonstrando ali. Também aquilo ali é um padrão senoidal, apesar de não ser a senoidal bem bonitinha, mas é um padrão senoidal.
e ele se iguala. A cada ciclo ele continua igual. Então você tem um ciclo e você tem uma frequência e você tem um período. Agora, quando se trata de uma vibração aleatória, você pode ver que ela se comporta aleatoriamente. Cada momento ela está indo para um lado diferente. Para você prever esse tipo de sistema é muito difícil. Você consegue geralmente aproximar desse tipo de sistema, mas nunca prever ele em 100%. E aí, nesses casos, você não consegue definir um ciclo, você não consegue definir uma amplitude máxima, uma amplitude mínima. A amplitude máxima e mínima até consegue. Não consegue definir frequência, nem período. Geralmente, o que dá para fazer, às vezes, dependendo... Existem alguns aparelhos que eles conseguem separar essas ondas, porque muitas vezes, às vezes, elas são um conjunto de vibrações diferentes, oriundas de pontos diferentes. Imagina, por exemplo, uma usina, uma fábrica que tem vários equipamentos funcionando ao mesmo tempo e todos eles geram vibração. E claro que algumas dessas vibrações elas têm um padrão de constância e algumas não têm. Algumas podem ser realmente aleatórias, mas você consegue já filtrar algumas dessas vibrações e tornar o sistema mais previsível, digamos assim. Mas isso é a avaliação computacional, pessoal. Na mão, assim, não dá para fazer esse tipo de coisa de análise, não. Bom, massa, inércia, é o primeiro elemento que a gente vai estudar, e que também ele pode ser considerado um corpo rígido. São dois tipos de movimentos possíveis. Aqui eu trouxe para vocês o movimento de translação e o movimento de rotação. São esses dois tipos de movimento que você vai analisar a questão da inércia. Em movimentos de translação, você define a força pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e no caso da rotação, você define pela segunda lei de Newton também, força vai ser igual a massa vezes aceleração. A diferença é que no movimento de aceleração, a aceleração ela é dependente do ângulo do material. Então você aplica um complexo de integral ali, então força vezes massa dv dt. E aí fica naquela equação lá, que o momento vai ser igual ao momento de inércia multiplicado pelo ângulo o ângulo que o material se movimentou ali no caso. Vamos continuar. Agora, sistemas de mola, elasticidade. Esses sistemas aqui é geralmente o que a gente mais acaba aproximando em um sistema para definir sistemas de vibração. Porque é mais fácil se comportar. De certa maneira, todo o corpo ele tem uma certa elasticidade pequena, ou alguns têm uma elasticidade menor, maior, mas todos têm uma elasticidade. Então, todo o corpo ele tem uma constante elástica. E como a gente define a questão da elasticidade? Bom, a elasticidade ela foi definida pela lei de Hooke, e é que a força elástica ela vai ser igual a K vezes X, sendo que K é a característica elástica do material, é a constante elástica do material, e X é o deslocamento que esse material teve sobre certa carga de força aplicada. E ali, eu estou trazendo as duas equações, a número 5 é a equação da lei de Hooke, e ali no caso de baixo é uma variação já demonstrando o ΔX, né, que é o mais comum a gente considerar a força pela variação da distância. A equação 5 é mais simplificada. Então você vai ter a força, e você vai ter um ponto, ele vai se movimentar para um certo ponto e vai voltar. E para você saber esse deslocamento ali, por exemplo, quando ele foi do ponto 1, do ponto x1 para o ponto x2, ele vai ter uma elasticidade, isso vai causar uma força, e aí você vai calcular pela força F igual a K ΔX. É bem tranquilo. Vocês já viram isso já em Física 1, ou Física 2, ou Física Experimental, isso eu tenho certeza. E bom, a gente consegue fazer também algumas relações, algumas equivalências em relação a molas. Por exemplo, as molas elas podem se orientar paralelamente ou elas podem se orientar em série. E o comportamento delas muda de acordo com essa orientação. Por exemplo, quando as molas elas estão em paralelos, ou seja, está uma do lado da outra, você considera apenas a soma dessas molas. Você soma elas e você vai ter uma resistência equivalente. Agora, quando se tem uma mola atrás da outra, ou seja, as molas estão em série, você vai ter que fazer uma resistência equivalente, que é calculada pela equação 16A, que está ali na direita no slide para vocês. É um pouquinho mais complexo, mas é tranquilo de resolver, pessoal. Unidade. Agora vamos para sistema massa-mola com graus de liberdade. Graus.
Graus de liberdade, isso mesmo, graus de liberdade. Aqui, no caso, é um sistema de massa-mola com 1 grau de liberdade. É uma massa-mola presa a uma parede. Por que é 1 grau de liberdade? Ela só consegue fazer esse movimento aqui, ó. Ela só se move no eixo X, que é o eixo que está analisado ali no caso. E aí, no caso, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês identificarem sistemas de massa-mola em questões de vibração, vocês sempre têm que fazer o diagrama de corpo livre, que é o DCL, que está ali na direita para vocês. Que forças estão sendo aplicadas naquela massa? Bom, ela está se movendo para cá. A tendência do sistema é sempre retornar ao equilíbrio. Se o sistema está retornando ao equilíbrio, para que lado está indo a força? A força, então, tem que estar para cá. A força está para cá. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, você vai ter o xzinho, que é o movimento para a esquerda, e a força da mola, que é para... a força da mola para a esquerda e o x se movimentando para a direita. Vou passar aqui. Deixa eu só limpar o meu estúdio aqui, pessoal. Aí. Clássica, agora, sistema massa-mola é de 1 grau de liberdade, só que agora com mais do que uma mola presa. Você vai ter você vai ter parede, 2 lados, e dentro dessas paredes você vai ter 2 molas, você vai ter 2 massas, e entre essas massas você tem sistema de mola conectado, igual vocês estão vendo aí. E aqui você pode fazer várias considerações, tá? Aqui no caso é um sistema mais simples que está considerando que as 2 molas vão para a mesma direção, elas sempre se comportam juntas. Quando elas vão se movimentar, elas sempre fazem assim. Mas pode ter sistema que elas fazem isso aqui, tá? E aí vocês têm que fazer análise de acordo. Por exemplo, quando as duas se movem para a direita, você vai ter as 2 forças das molas atuando nas 2 massas. Enquanto uma vai puxar, a outra vai empurrar, igual tá ali no diagrama de corpo livre. Sempre façam esses diagramas de corpo livre, pessoal, que fica bem mais fácil de vocês entenderem o sistema. Passando aqui. Agora, como a gente já falou lá em cima sobre sistemas amortecidos, agora a gente entra em amortecimento. O amortecedor, ele é um mecanismo pelo qual a energia de vibração ela é dissipada. De certa maneira, é como se você considerasse o atrito, mas é a própria resistência do material, é uma constante de amortecimento. E o amortecimento ele também pode ser viscoso. Essa forma de amortecimento acontece quando o sistema vibra em meio a um fluido, ar, gás, água, óleo, e esse fluido oferece resistência ao movimento do corpo. Admite-se que um amortecedor não tem nem massa nem elasticidade, e que a força de amortecimento só existe se houver uma velocidade relativa entre as 2 extremidades. Em resumo, pessoal, o amortecimento só vai acontecer quando o sistema estiver em movimento. Sem movimento, não tem amortecimento, porque você precisa ter uma velocidade. Aqui, a equação do amortecimento, fazendo uma simulação de como se comporta um sistema amortecido, aqui sem elasticidade, somente o sistema em amortecimento. Então, F igual a C vezes X, sendo C a constante de amortecimento do material. Isso também vai variar, tá, pessoal? Assim como... Perdão, pessoal. Assim como a constante elástica do material. Em relação aos sistemas amortecidos, existem 3 sistemas. O sistema subamortecido, o sistema criticamente amortecido e os sistemas superamortecidos. O sistema subamortecido é quando ele não tem amortecimento, o amortecimento dele é mais reduzido, ele é mais fraco, ele é mais leve. É como se ele não fosse capaz de frear o sistema com tanta competência. O criticamente amortecido é o sistema ideal, que ele tem uma resistência considerável. E o sistema superamortecido é quando o sistema, propriamente dito, ele tem muita resistência, ele amortece muito rápido. E esse comportamento ele vai influenciar, pessoal, naqueles gráficos senoidais lá, que definem o movimento da massa. Agora, sistema massa-mola, amortecedor com grau de liberdade, com o sistema amortecido. Como vocês podem ver, o que vai mudar vai ser que em vez da mola, você vai ter um sistema de amortecimento. Então, F vai ser igual a CF, vai ser igual a CX, e você também tem que o movimento vai ser M vezes X, que vai ser a aceleração do sistema. Então, você vai ter uma equação que define que a equação do sistema é definida como a massa multiplicada pela aceleração do sistema, mais o amortecimento vezes a velocidade da massa. Essa é a equação de movimento que descreve esse material. Aquele x2 e x1, você tem que lembrar, o x é a distância, né? Se você pega o x e você deriva, se você deriva, você vai ter a velocidade. Se você deriva mais uma vez, você vai ter a aceleração. É assim que funciona, pessoal. Por isso que ele tem x1 e é por isso que ele tem esses 2 pontinhos em cima, que são os graus de derivado.
Ih, ficou errado aqui, pessoal. Deixa eu arrumar isso aqui. Um minutinho. Rapidinho, eu já consigo arrumar aqui. Qual é o slide que é? É o slide que tem. Ué. Ah, eu já sei porque tá errado. Agora vai dar certo. Só um minuto. Eu tava apresentando. Aí, agora sim. Eu tava apresentando um PPT em vez de apresentar a apresentação. Aqui, acho que agora tá certo. Vamos ver. Ué. Tô ficando maluco, peraí. Isso. Agora tá certo. Então, agora a gente entra em movimento harmônico. O harmônico, ele é o exemplo mais simples de movimento periódico e pode ser representado por funções como seno e cosseno no domínio do tempo, como eu falei para vocês. Aqui a definição, o arco seno e cosseno, vocês já viram isso algumas vezes. E aqui o conjunto de equações que pode representar e definir o movimento do corpo dentro desse sistema arco seno e cosseno. Então, o movimento em x, aí você tem o movimento em x, que é o deslocamento, x', que é a velocidade, e x duas linhas, que é a aceleração. Você consegue definir completamente o movimento, as variáveis da massa do material que está se movimentando através dessas três equações, no eixo x, e no caso do eixo y, através dessas três equações também, y, y' e y duas linhas. Y, a movimentação no eixo y, y', a velocidade no eixo y, y duas linhas, a aceleração no eixo y. O conjunto dessas duas equações, as somatórias das duas equações, representam o movimento completo do sistema. Bom, agora eu quis trazer para vocês aqui um exercício, beleza? Um exercício aqui que acho que tem no livro de vocês, eu tenho alguns livros, mas é um exercício bem comum, bem padrão de encontrar, beleza? Que é para vocês calcularem a resistência equivalente de um sistema. E por que a gente faz isso, pessoal? Porque às vezes vocês podem encontrar sistemas de vibração muito complexos e é mais fácil vocês organizarem e definirem os sistemas fazendo sistemas equivalentes. Então vocês têm que imaginar, às vezes, um sistema e falar, beleza, esse aqui se comporta com uma mola aqui, esse aqui vai estar conectado em série com esse aqui vai estar em paralelo com esse aqui, e assim vai. É assim que a gente pensa quando a gente trata de sistemas de vibração. E como eu falei, muitas das vezes vocês vão simular isso aí. E é importante vocês equipararem e colocarem os corpos nos lugares corretos para poder fazer essas análises de maneira correta. Beleza? Então, a tela na esquerda aqui, a imagem é o sistema de mola que eu quero analisar. E lá na direita, os dados é o valor de cada K, ou seja, de cada resistência de cada mola. Como é que a gente começa fazendo esse exercício? Bom, a primeira coisa é a gente tentar realizar a resistência equivalente dos sistemas que estão mais fáceis. No caso, os dois sistemas mais fáceis é fazer a sistema equivalente de K2 com K3 e de K7 com K8. Gente, tá bugado isso aqui? Isso, não, tá aqui, ó. K2 com K3, K7 com K8. Você vai fazer esse K equivalente e ele vai virar aquele sistema que está ali na direita. E aí, como é que a gente vai chegar nisso daí? Então, vamos lá. O K equivalente 1, ele vai ser a soma de K2 com K3. E o K equivalente 2 vai ser a soma de K7 com K8. Por que é isso? Porque, se vocês lembrarem, quando se trata de sistemas de mola em paralelo, a gente considera que a somatória dessas molas, a somatória dessas resistências, vai se tornar a resistência equivalente daquele microsistema. Então, 2.000 com 2.000, 4.000, 2.000 com 4.000, 6.000. Matou. Então, depois que a gente parte e faz essa resistência equivalente, a gente vai para o sistema que está ali na direita da apresentação de vocês. Vai chegar lá em um sistema que é K1, em série com K equivalente 1, em série com K4, que esse sistema está em paralelo com K5 e K6, que estão em série entre si, e todo esse sistema está em série com K equivalente 2. É meio, se você pensar igual eu falei aqui, fica muito confuso. Por isso você tem que fazer as partes.
Agora, qual é a parte mais fácil de fazer? Bom, você faz em série o sistema K1, K equivalente 1 e K4 e o sistema em série K5 e K6. Então, a gente chega nesse sistema, nesse modelo de sistema aqui. K equivalente 3 vai ser 1 dividido por 1 sobre K1 mais 1 sobre KEQ1 mais 1 sobre K4. Por que é desse jeito? Porque o sistema está em série. K1 está em série com a K equivalente 1 e está em série com K equivalente 4. Isso, K equivalente 4. Cadê? Isso. Aí você faz esse K equivalente, você vai ter que o K equivalente 3 vai ser igual a 1.200 Nm. Como vocês podem ver, quando você aplica um sistema em série, com várias molas em série, a tendência é você perder resistência de elasticidade e não ganhar. Você ganha quando as molas estão em paralelo. De certa maneira, é como se uma força de uma mola gastasse a energia da outra. Mas é mais ou menos isso mesmo. Agora, a mesma maneira, para o K equivalente 4, que vai ser entre K5 e K6, também 1 sobre K5 mais 1 sobre K6, somando e fazendo as contas, você vai ter que o K equivalente 4 vai ser igual a 1.714,28 Nm. Ó, já avisando, tem uma questão dessa daqui que eu desenvolvi para vocês, eu não sei se está em alguma atividade ou se está na prova, mas uma dessas aqui tem, pode ter certeza. E vocês podem ver que é uma questão relativamente fácil. Então, caprichar e se esforçar aí para fazer, prestar muita atenção nas contas, pessoal. Às vezes a gente acaba se confundindo, esse 1 sobre K5, 1 sobre K6. Então, dá uma olhada para não se perder, né, nesses casos. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. Agora, depois que você definiu e colocou todos os pontos, calculou todas as definições do K equivalente, aí a gente vai pro último não, né? Mas a penúltima parte, que é juntar o K equivalente 3, que a gente calculou, junto com o K equivalente 4. Se você olhar na imagem que está apresentada para vocês, esse sistema ele está em paralelo, KE3 com KE4. Então, se ele está em paralelo, a resistência equivalente vai ser a soma das duas resistências. Então, vai ser 1.200 mais 1.714,28. Fácil. E com isso, a gente chega no sistema semifinal, que vai ser o K equivalente 3 com 4 e o K equivalente 5, somado com o K equivalente 2, que a gente já fez lá atrás, lá no começo. Ó. K equivalente 2 está aqui. Ó. Isso, K equivalente 2. Com isso, é mais um sistema em série, então você sabe que o K equivalente vai ser 1 sobre K equivalente 5 mais 1 sobre K equivalente 2. Faz as contas, você vai chegar que a resistência equivalente de todo aquele sistema com aquelas 8 molas vai ser equivalente a 1961,54 Nm. Lembra de usar as unidades, tá, pessoal? Unidade de resistência é Nm, ok? E de amortecimento também é Nm, tá, pessoal? É a mesma unidade. E pronto, resolvido. É assim que vocês conseguem resolver um sistema de massa-mola, e ele pode ficar mais complexo, menos complexo, mas ele sempre vai ser assim. Você sempre vai olhar e vai bater o olho, e o sistema vai ser ou em série ou em paralelo. Não vai mudar e não vai ser diferente. Se vocês lembrarem da parte elétrica, de física, que tem as resistências, lá as resistências elétricas elas ainda podem se comportar de maneira um pouco mais diferente, né? Elas podem se encontrar de outros jeitos que dá um pouquinho mais de trabalho para você identificar quando é em resistência, quando é em série, quando é em paralelo. Aqui no sistema massa-mola sempre vai ser assim bem mais visível o que está em série e o que está em paralelo. Beleza? E bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para a aula de hoje de vocês. Ela é uma aulinha bem mais curta mesmo, essa aqui ela é bem mais rápida. Essa unidade 2 ela é bem tranquila, ela aborda os temas de maneira bem geral, bem por cima, assim, sem muito aprofundamento. E bom, eu já queria deixar pontuado que a gente vai falar na próxima aula, a gente vai falar sobre vibração livre não amortecida. E basicamente a gente vai fazer análise de sistemas mais simples do que se pode encontrar em uma análise de vibração. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar nessa aula para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, mandem para mim no Fale com o Mediador, que eu vou estar lá e vou responder com vocês.
Beleza? Deixa eu voltar aqui para a aula. Bom, é isso. Vejo vocês na semana que vem. Na semana que vem, isso mesmo. E até mais, pessoal. Tchau.